Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os santos, solenidade. Primeira leitura. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Leitura do livro do Apocalipse de São João 7:2-14. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo, e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 23:24. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura. Veremos Deus tal como é. Leitura da primeira carta de São João 3:1-3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5:1-12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Neste dia em que celebramos a solenidade de Todos os Santos, a liturgia nos convida a olhar para o céu, não como fuga, mas como horizonte. A santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. E os textos proclamados hoje nos revelam que os santos não são figuras distantes, mas pessoas concretas, que viveram a fé em meio à tribulação, à dor, à luta, e que, por isso, se tornaram luz. O livro do Apocalipse, escrito por São João no final do século I, em meio à perseguição do Império Romano contra os cristãos, é uma obra de resistência espiritual. João escreve para comunidades que sofrem, que veem seus irmãos sendo mortos, suas igrejas ameaçadas, sua fé colocada à prova. E diante disso ele tem uma visão. Uma multidão imensa de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestida de branco, diante do trono de Deus. São os que vieram da grande tribulação. São os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A santidade, portanto, não é ausência de sofrimento, é fidelidade em meio à dor. É resistência com esperança. Hoje, essa multidão se reflete nos rostos dos que lutam por justiça, dos que não se dobram à corrupção, dos que cuidam dos pobres, dos que defendem a vida. São os santos anônimos do nosso tempo, a enfermeira que consola sem descanso, o jovem que recusa o caminho do crime, o pai que educa com dignidade mesmo na escassez. A santidade está nas ruas, nas casas, nas periferias. Está onde há amor que se doa. A santidade se manifesta em gestos simples e profundos, vividos com amor e compromisso. Ela está na jovem que visita idosos esquecidos, no agricultor que doa parte da colheita aos necessitados, na catequista que forma gerações na fé, no adolescente que escolhe a honestidade, no voluntário que serve após um dia exaustivo, no professor que educa com paixão, na funcionária que acolhe com ternura, no estudante que defende colegas vulneráveis, na gestão que promove inclusão, no grupo que planta árvores em áreas degradadas, na criança que aprende a reciclar e ensina os pais, na comunidade que protege nascentes e cuida do lixo com responsabilidade. Esses são os santos do nosso tempo, não canonizados, mas consagrados, pela prática diária do amor, da justiça, da educação e do cuidado com a criação. O Salmo 23 canta a beleza da criação e pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? A resposta é clara: quem tem mãos puras e coração inocente. A santidade começa nas escolhas diárias, no gesto honesto, na palavra justa, na mente que não se inclina ao mal. É assim a geração dos que procuram o Senhor. E essa geração precisa nascer em nós, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas decisões. A primeira carta de João, escrita também no final do século I, nos lembra que somos filhos de Deus, e que, embora ainda não saibamos plenamente o que seremos, temos uma certeza: veremos Deus tal como Ele é. Essa promessa nos purifica, nos convida a viver com autenticidade, com simplicidade e com verdade. Ser santo é viver como filho, com confiança, com obediência, com amor. O Evangelho de Mateus nos apresenta as bem-aventuranças, pronunciadas por Jesus no monte, como uma nova lei, uma nova lógica. Escrito por volta do ano 80 d.C., para comunidades judaico-cristãs, o texto mostra que o reino de Deus não pertence aos poderosos, mas aos pobres em espírito.
não aos violentos, mas aos mansos, não aos indiferentes, mas aos que têm fome e sede de justiça. Jesus redefine o que é ser feliz, e ao fazê-lo, revela o caminho da santidade, misericórdia, pureza, paz, justiça, resistência. Irmãos e irmãs, essa mensagem é urgente. Vivemos em um mundo que exalta o sucesso, o poder, o consumo. Mas Jesus nos chama à contramão, a sermos bem-aventurados na humildade, na compaixão, na entrega. A santidade não é perfeição, é compromisso. É viver o Evangelho quando isso custa. É ser luz quando tudo parece escuro. A santidade é uma vocação universal, vivida na esperança, na justiça e na misericórdia. Os santos não são apenas os canonizados, mas todos os que em silêncio ou em luta vivem o amor de Deus. Somos chamados a ser parte dessa multidão, não por mérito mas por graça. E essa graça nos convida à responsabilidade. Purificar o coração, agir com justiça, promover a paz, consolar os aflitos, resistir com fé. Que esta palavra nos conduza a uma experiência mais profunda do mistério divino. Que nos inspire a buscar o rosto de Deus em cada gesto, em cada escolha, em cada pessoa. Que sejamos hoje a geração dos que procuram o Senhor. E que ao final possamos ouvir: bem-aventurados sois vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Oremos. Senhor Deus de todas as nações, Tu que revestistes de luz os que passaram pela grande tribulação, olha por nós, que ainda caminhamos entre sombras e poeiras, mas desejamos, ardentemente, subir o Teu monte com mãos puras e corações abertos ao Teu amor. Hoje, diante da memória viva dos santos, não queremos apenas lembrar nomes escritos em altares, mas reconhecer rostos escondidos nas esquinas do mundo. Vemos, Senhor, os santos do cotidiano, a mãe que trabalha dobrado para sustentar com dignidade, o jovem que rejeita atalhos e escolhe o caminho justo, o voluntário que serve no silêncio da madrugada, o lavrador que partilha a colheita, a criança que recolhe o lixo que não é seu, a professora que ensina com paixão, o enfermeiro que consola com paciência, a comunidade que planta árvores onde antes havia cinzas. Esses são os bem-aventurados do tempo presente. Não vestem túnicas brancas nem trazem palmas nas mãos, mas carregam nas costas o peso da esperança e no coração, a marca do Teu reino. Dá-nos, Senhor, coragem de viver a santidade com os pés no chão, em meio às dores, às injustiças, aos cansaços do cotidiano. Não nos deixe seduzir pela lógica do poder, do sucesso ou da indiferença. Purifica nossos olhos para ver a Ti no rosto do pobre, no grito do injustiçado, no silêncio do doente, na lágrima do exausto. Ensina-nos a arte de resistir com ternura, de lutar sem ódio, de agir sem vanglória, de amar sem medida. Que cada gesto nosso, a escolha honesta, a palavra que edifica, a partilha sincera, o cuidado com a criação, seja oração viva e encarnada. Não permitas que esperemos a santidade como algo distante. Mostra-nos que ela floresce aqui, onde o Evangelho é vivido mesmo quando custa, onde a paz é promovida em tempos de violência, onde a verdade é mantida mesmo quando mentiras ganham palcos. Hoje, Senhor, queremos dizer sim à vocação que nos deste, ser parte da multidão que Te busca, ser sal da terra e luz do mundo, ser sinal de esperança num tempo de escuridão. Que a santidade não seja para nós um ideal inalcançável, mas uma prática possível, moldada no cotidiano, nos relacionamentos, nas decisões que tomamos quando ninguém vê. Santos de ontem e de hoje, intercedei por nós, para que sejamos fiéis, mesmo na tribulação, justos, mesmo diante da corrupção, misericordiosos, mesmo quando feridos, pacificadores, mesmo em meio aos conflitos. E quando nossas vestes forem lavadas na luta diária, no sangue do Cordeiro e no suor da fidelidade, possamos, enfim, estar de pé diante do trono, como filhos, como irmãos, cantando: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.